Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Equilibra, nosso programa de todas as sextas-feiras às 19 horas. Neste programa a gente aborda temas para trazer ferramentas e mais equilíbrio para a sua vida. E o nosso tema de hoje é como ter uma vida mais leve e com significado. Eu sou Fabiola Hoppe. Eu sou coach, terapeuta, especialista em inteligência espiritual e esse tema que a gente vai tratar hoje, né, é o meu, vamos dizer assim, o meu propósito de vida. É como levar mais leveza e mais significado para a vida das pessoas. Então é um pouco assim de um pouquinho do porquê que eu faço o que eu faço. Hoje estamos exclusivamente ao vivo no Instagram por uma questão de servidor, não tô conseguindo conectar o meu computador no YouTube e no Facebook, mas depois eu subo esse vídeo para lá para ficar gravado, para ficar registrado também, para quem gosta de assistir as lives por lá. Vai poder depois assistir o vídeo gravado, porque ao vivo é isso mesmo, né? A gente não manda na internet, nas conexões, nos servidores por aí. Então eu vou deixar esse vídeo gravado aqui no Instagram e depois eu subo a gravação também para o YouTube e para o Facebook. Esse é um tema, né, da nossa live de hoje, né? Como manter, né? Como conquistar leveza na vida. E como ter uma vida com significado. É um tema que toca muito profundamente o meu coração, assim, de verdade. E é um tema que eu já tava. Eu não sei o que acontece, tá, gente? É um tema que eu já tava programada para fazer. A gente se programou para fazer isso no dia 8 de outubro para falar dessa live. Eu não consegui fazer a live, a minha conexão de internet não me deixou fazer essa conversa aqui com vocês no dia 8 e hoje eu tô retomando esse tema porque eu acho muito importante a gente conversar sobre isso, acho que é super pertinente e esse tema é parte do meu legado, parte do meu propósito, o que eu quero deixar, né? Qual é a minha missão nessa vida? Que eu quero realmente contribuir com isso, né? Realmente contribuir para que você que está aí me assistindo, para que me acompanha nas redes sociais, que faz parte da minha vida de diversas formas, tenha uma vida mais leve e com significado. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, que a gente tem na nossa vida. E como, né? Como que a gente vai ter uma vida mais leve? Se hoje a gente vive num mundo em que a nossa vida é extremamente atribulada, a gente vive um estresse absurdo, absoluto, muita demanda. E hoje eu tava lendo uma postagem que era assim, tipo uma lista de tarefas, né? Você tem que fazer isso. Que mais? O que mais tá na sua lista? E é meio isso, né? A gente vive num mundo que demanda da gente uma lista muito, muito grande de tarefas. A gente fica nessa loucura, né, de eu tenho que ser bom profissional, eu tenho que ser boa mãe, eu tenho que ser boa dona de casa, eu tenho que ser boa esposa, né, no meu trabalho eu tenho que ser a melhor, assim, são muitas demandas e muitas tarefas, dentro dessas demandas, muitas tarefas a serem feitas, e assim, não tem como não estar estressado, né? Ainda mais vivendo no meio de uma pandemia como a gente vive, né? Oi, Marimila, tudo bem? Bem-vinda à nossa live. Vamos falar hoje sobre como ter uma vida mais leve com significado. Então, assim, não tem como não ser uma pessoa estressada, né? Não tem como a gente não se sentir sobrecarregado de alguma forma. E tem dias, assim, que eu mesma, assim, fazendo várias coisas para ter um dia mais leve, para ter uma vida mais leve,
Tem dias que eu chego em casa super sobrecarregada, assim, sentindo, e eu escuto isso de alguns colegas também de trabalho, sentindo que passaram, assim, sei lá, 3 tratores por cima de mim durante o dia, de tanta coisa, de tanta demanda, de tanta urgência, de tanta situação para resolver, de tantas tarefas que a gente tem para checar no nosso dia a dia, coisas que a gente tem para listar, para fazer, e que a gente acaba, às vezes, para tentar dar conta de tudo, se sobrecarregando demais, né? Para tentar dar conta de todas as vidas que a gente vive, a gente acaba se sobrecarregando por demasiado. E isso nos gera peso, né? Não nos gera uma vida leve, nos gera uma vida pesada, nos gera uma vida cheia com uma mochila muito grande nas costas para carregar, né? Com várias coisas assim que vão pesando e que vão fazendo o nosso dia ser um pouco mais sofrido do que ele deveria ser, né? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje? Como é que a gente pode ter um dia mais leve? Na quarta-feira, na nossa live de quarta, eu falei um pouquinho para vocês, um pouquinho não, né? Falei bastante, 1 hora de live. Geralmente eu não passo de 30, 40 minutos, né? Mas falei 1 hora de live na quarta-feira, sobre o que é a inteligência espiritual, como que a gente desenvolve essa inteligência, por que a gente tem que desenvolver essa inteligência, por que não, enfim, falei um pouquinho mais a fundo da inteligência espiritual. E isso, desenvolver a inteligência espiritual, torna a vida mais leve e, consequentemente, com significado, traz significado para a nossa existência. Tem alguns princípios da inteligência espiritual, que são 12 os princípios, tem alguns princípios da inteligência espiritual que nos ajudam muitíssimo quando a gente trabalha, quando a gente desenvolve algumas habilidades desta inteligência, que quando a gente desenvolve, a gente acaba aprendendo como que a gente faz para ter uma vida mais leve e como que a gente faz para ter significado, para dar significado à nossa existência. E a gente tem falado muito, né, nos dias de hoje, assim, sobre propósito. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito da nossa existência? Enfim, qual é o propósito da existência da humanidade? Que é uma questão filosófica que paira aí as cabeças dos grandes filósofos que já passaram aqui por essa terra, né? Então é o seguinte, o que eu queria trazer para vocês hoje, né? Como que a gente vai viver uma vida mais leve e com significado? Desculpa. Desenvolvendo, então, a nossa inteligência espiritual para ver o mundo de outra forma, para ver que o mundo pode ser melhor, que ele pode ser diferente e que eu e você, como indivíduos, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer essa diferença, a gente pode transformar o nosso mundo de pesado, né? Transformar a mochila pesada que a gente carrega em mochila leve. Então eu vou te citar aqui quais são os 12 princípios da inteligência espiritual que nos mostram como é que a gente pode praticar essa inteligência, que nos mostram como que a gente pode ter uma vida mais cheia de propósito, mais cheia de significado, de sentido e viver uma vida que seja mais leve, mais tranquila pra gente. Então, qual é o primeiro princípio da inteligência espiritual? Que eu acho que serve tanto para a gente ter uma vida mais leve, quanto para a gente ter uma vida cheia de significado, de propósito. O primeiro princípio é fazer bom uso da adversidade. A gente... as pessoas que têm inteligência espiritual alta, elas conseguem fazer bom uso da sua adversidade, das adversidades que acontecem nas suas vidas. Elas não se deixam abater por tempos difíceis. Elas não são aquelas pessoas que vão se colocar na posição de vítima, né? Ai, tá ruim, ai, a vida tá muito ruim, ai, a vida é ruim comigo. Pessoas que só reclamam das adversidades, dos problemas, acabam tendo uma vida mais pesada, não tendo leveza na sua vida. Porque quando a gente entende que a adversidade ela tá ali para a gente crescer, para a gente aprender,
para fazer com que a gente evolua espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, as coisas são mais facilitadas na nossa vida. Simples assim. Quando você entende que aquela pedra no seu caminho tá ali porque você precisa desenvolver a habilidade de aprender a desviar daquela pedra, de algum jeito, ou passando pelo lado, ou pulando por cima, você precisa aprender a habilidade de desviar daquela pedra. E você para na frente da pedra e fica só reclamando. Poxa, que pedra chata que tá aqui no meio do meu caminho. Mas que pedra sem vergonha. O que ela foi fazer aqui agora? Por que alguém teve que colocar essa pedra no meu caminho? E só reclama. E olha pro lado, olha para as outras pessoas que estão na tua volta e só reclama, só reclama. Se coloca no papel de vítima. Ai, por que a vida foi fazer isso comigo? Por que agora tem uma pedra enorme no meu caminho e eu não consigo continuar? E só reclama, só reclama. Se você entende que a pedra tá ali e que você precisa desenvolver habilidades para desviar daquela pedra e seguir o seu caminho, a vida se torna mais leve, não se torna? Porque você para de ficar reclamando. E quem é que aguenta ficar perto ou conviver com pessoas que só reclamam? E eu vou confessar para vocês, eu era uma pessoa bem reclamona. Eu era uma pessoa bastante reclamona. A forma depois que eu comecei a desenvolver minha inteligência espiritual, a forma de olhar para as situações, a forma de enxergar o que estava acontecendo na minha vida mudou completamente. E as minhas reclamações também mudaram muito. Eu sou uma pessoa muito menos reclamona hoje do que eu era há alguns anos atrás. Quem me conhece e convive comigo sabe disso, né? E, enfim, o segundo princípio da inteligência espiritual é a autoconsciência, né? Você saber quem você é. Então, para você ter uma vida mais leve, você precisa saber quem você é. Você precisa entender o que você gosta, quais são os seus valores, aquilo que faz sentido para a tua vida. Porque muitos dos nossos valores, muito das coisas que a gente vai vivendo na nossa vida foram impostos, foram colocados pra gente pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela cultura na qual a gente está inserido, seja ela uma cultura religiosa, filosófica, a cultura da nossa sociedade em geral, né? Então, a gente vai colocando esses valores na nossa vida e a gente nem se pergunta se isso faz sentido. Se isso faz sentido com a pessoa que eu sou, se isso faz sentido com a pessoa que eu quero ser. Faz sentido pra mim eu, né, tá aqui? Faz sentido pra mim eu ter esses valores? Por exemplo, tá? Minha mãe me falava muito que dinheiro é sujo e que os ricos não entram no reino dos céus. Isso define o seu valor sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre quanto de dinheiro você precisa ter. Ou seja, você precisa ter dinheiro só para sobreviver. Esse valor de uma certa forma, embelezar ou colocar como bonito a pobreza, né, que vem da era medieval, enfim, não vale nem a nossa discussão sobre isso, mas o que vale esse valor da pobreza faz sentido para tua vida hoje? Faz sentido isso? De, só os ricos não entram no reino dos céus, ou o dinheiro é sujo, como se fosse uma coisa pecaminosa, assim, né? Nesse sentido. Faz sentido ter esse valor de pobreza para tua vida? Você já parou para pensar nisso? No que você realmente valoriza? Eu valorizo a família, sim. E quando a tomada de decisão é entre a família ou o trabalho, qual é a sua escolha? Porque os valores servem para nortear as nossas decisões, para nortear e definir para onde é que eu vou,
né? Então, qual é a minha hierarquia de valores? O que eu realmente valorizo? Isso é autoconsciência. Isso é uma noção de o que você quer fazer da sua vida, de para onde que você vai. Isso torna a vida mais leve, porque quando você sabe, eu estou escolhendo, por exemplo, o meu trabalho, a minha família neste momento, nesta situação específica, é porque na minha hierarquia de valores tá nesse lugar. E tá tudo bem com isso. Eu tenho paz interior com as escolhas que eu tô fazendo. Eu consigo manter uma paz independente das circunstâncias porque eu tô bem com as escolhas que eu estou fazendo. Essa é a diferença de você se autoconhecer. Essa é a diferença de você ter autoconhecimento e autoconsciência. O terceiro princípio é a humildade. E aqui eu não tô falando de humildade no sentido de que o ser humano precisa ser pobre, já falei sobre isso. Eu não tô falando de humildade no sentido de pobreza, né? Porque aqui no Brasil a gente distorce um pouco essa palavra. Ah, a pessoa é humilde para dizer que ela é, para não dizer que a pessoa é pobre, né? Então, humildade aqui no sentido real da palavra. Humildade de reconhecer que você não tem todas as respostas, que você não sabe tudo, que você não é dono da verdade, que você erra, que, enfim, as coisas acontecem. Né? Você é um ser humano, você é passível de erro, você é centelha divina, e eu acredito nisso, você é centelha divina, você é luz. Mas você não é Deus, você não tem todas as respostas. A gente tem que ter essa humildade. Nem o Google, gente, tem todas as respostas. Por que você acha que você tem que ter? Quarto princípio da inteligência espiritual é a compaixão. E eu não tô falando aqui de compaixão no sentido de sentir pena. Compaixão não é sentir pena das pessoas, não. Tá? E não tô falando aqui de empatia, né? Porque empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Compaixão é você conseguir sentir o que o outro tá sentindo, né? Eu acho muito bonito, já falei aqui para vocês alguns movimentos, né? De eu sou tal coisa, né? Quando tem algumas polêmicas muito grandes e as pessoas se colocam no lugar. Isso é compaixão. É eu sentir a dor do outro. É sentir a dor lá dentro. Não é, eu entendo você estar se sentindo frustrado, porque se eu estivesse na sua situação, eu também me sentiria frustrado. Não, eu sinto a sua frustração pelo que você está passando, pelo que você está me contando. Eu sinto isso. As pessoas que têm alto nível de inteligência espiritual, elas são pessoas super compassivas. E isso traz uma leveza. Isso traz significado para as nossas vidas. Porque se eu não posso ter compaixão pelo meu próximo, se eu não posso ter compaixão pelas pessoas que estão à minha volta, o que me resta? O que é ser de mim? O que me resta de verdade? Quinto princípio da inteligência espiritual: ser liderado por visão e valores. Então, lá no autoconhecimento, você passa a se conhecer, né? Você conhece quais são os seus valores, você conhece aquilo que você almeja para sua vida, qual é o tipo de ser humano que você quer se tornar, quem é a pessoa que você quer se tornar. Mas aqui eu tô falando de ser guiado pelos seus valores e pela sua visão de quem você quer ser. Qual é o tipo de ser humano que você quer se tornar? Qual é a pessoa que você quer se tornar? Porque na nossa sociedade de hoje, muitas pessoas falam em metas, né? Metas, em projetos. Eu quero comprar uma casa nova, eu quero comprar um carro novo, eu quero mudar de emprego, eu quero ganhar mais, eu quero ser promovido. Isso tudo é projeto. Mas que pessoa você quer ser? Que tipo de pessoa você quer ser? Você quer ser uma pessoa amorosa? Você quer ser uma pessoa compassiva? Você quer ser uma pessoa calma? Você quer ser uma pessoa justa? Você quer ser uma pessoa boa? Muita gente me manda mensagem assim: eu quero ser uma pessoa melhor. Tá, melhor em quê? Melhor como? Melhor pra quê? Especifica. Que tipo de pessoa melhor você quer ser? Eu quero ser uma pessoa, sei lá, inspirada em Mahatma Gandhi. Ok.
Vê quais são as qualidades de Gandhi, vê quais são os atributos que você quer colocar na sua vida e coloca. E seja essa pessoa. Seja guiado pela sua visão de quem você realmente quer ser. E isso traz leveza. Isso traz significância. Porque sim, o meu propósito, o significado da minha existência é buscar esse aprimoramento, é buscar esse melhoramento. Ah, eu quero ser uma pessoa melhor. Ok, o meu propósito de vida é ser uma pessoa calma, é ser uma presença calmante, é ser uma presença apaziguadora, é proporcionar bem-estar para as pessoas à minha volta. Essa é a pessoa que eu quero ser. É a pessoa que consegue proporcionar bem-estar, que consegue proporcionar leveza e significado para as pessoas que estão à minha volta. Todos os dias eu penso nisso. Hoje eu cheguei mais perto de ser a pessoa que eu quero ser. Hoje eu tô caminhando, eu sou guiada nos meus passos por aquilo que eu valorizo e por aquilo que eu vejo lá no futuro. Eu compartilhei com vocês no início do mês que a minha avó fez 90 anos, né, no dia 7 de outubro. E várias coisas assim me colocaram para pensar, mas são coisas que eu penso todos os dias. Hoje, eu cheguei mais perto da pessoa que eu quero ser. Quando eu chegar lá nos 90 anos, se eu chegar, né, como a minha avó chegou, o que eu quero que as pessoas à minha volta contem sobre mim, falem a meu respeito? A minha avó, por exemplo, tem 90 anos e ela tem Alzheimer. Ela não consegue mais contar pra gente a história dela. Assim, fragmentos, assim, coisas que ela lembra quando ela tá um pouco mais lúcida. Mas ela não consegue mais contar pra gente a história dela. O que os meus filhos e os meus netos vão falar a meu respeito quando eu tiver 90 anos, Alzheimer, gaga, sei lá, né? A gente não sabe o dia de amanhã. O que eles vão falar a meu respeito? Que tipo de pessoa eu fui? Eu fui uma pessoa avarenta? Eu fui uma pessoa reclamona, ranzinza? Ou eu fui uma pessoa calma? Eu fui uma pessoa tranquila? Eu fui uma pessoa que transmitia paz para as pessoas à minha volta? Eu fui uma pessoa preocupada com o bem-estar das pessoas da minha família, dos meus amigos? O que eu quero que eles falem sobre mim? O que eu quero deixar? Isso é viver uma vida guiada por visão e valores. Lá no 6º princípio da inteligência espiritual vem espontaneidade. Quando você vive a vida como um robozinho, ou quando você vive a vida pensando excessivamente no futuro, ou pensando excessivamente no passado, você não é espontâneo e você fica com a vida pesada. A vida pesa. Porque você está sempre preocupado com o próximo passo, o que vai acontecer amanhã, ou você está sempre ruminando aquilo que aconteceu ontem. E se você fica ruminando a vida que aconteceu ontem, né, o pensamento ruminativo, se você fica ruminando aquilo que aconteceu ontem, a sua vida fica pesada. E se você fica pensando excessivamente no futuro, a sua vida fica pesada. Você não consegue ser espontâneo. Porque a espontaneidade implica em viver no aqui e no agora, em viver no momento presente. Simples. Quando a gente se livra dos condicionamentos infantis, da ruminação mental, da ansiedade, que é ficar pensando no futuro excessivamente, a gente consegue ter uma vida mais leve. A gente consegue ser espontâneo. E é por isso que a inteligência espiritual faz isso pela gente. Eu tô passando passo a passo aqui com vocês como é que a inteligência espiritual pode contribuir para que você tenha uma vida mais leve e com significado. E aproveitando, para lembrar, se você ainda não sabe, não sei se você já sabe ou se você ainda não sabe, as inscrições para a Masterclass A Rota da Inteligência Espiritual já estão abertas. Vai ser uma Masterclass 100% online, 100% gratuita. Vai ser uma aula mesmo assim que eu vou dar no YouTube, com PowerPoint, com, enfim, muito conteúdo, muita coisa interessante para você traçar uma rota
rumo à sua inteligência espiritual, rumo a ter uma vida mais leve e com significado. Nessa aula eu vou esmiuçar muito mais isso aqui que eu tô falando na live e eu tenho certeza absoluta que você vai sair dessa aula transformado, você vai sair com a sua rota na mão, para que você desenvolva a sua inteligência espiritual para ter uma vida mais leve e com significado. Então, se você ainda não se inscreveu, para quem está comigo aqui no Instagram, link na bio. Para quem vai assistir essa live no YouTube e no Facebook, vai estar na descrição do vídeo o link para as inscrições para a Masterclass Rota da Inteligência Espiritual, que vai acontecer no dia 10 de novembro, às 20 horas, pelo YouTube, porque lá eu consigo dar uma aula mais embasada, com bastante conteúdo, com PowerPoint, com dicas, enfim, vai estar uma aula show. Eu preparei uma aula que vai ser um aulão muito, 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 muito legal. E eu tenho certeza que você vai sair de lá transformado e com a sua rota pronta para ter uma vida mais leve e com significado. Agora, voltando para cá, continuando aqui no nosso conteúdo, porque eu tenho mais coisa ainda para passar para vocês, vamos para o 7º princípio da inteligência espiritual, o holismo. Por que o holismo é capaz de nos proporcionar uma vida mais leve e com significado? Holismo aqui, vamos tirar o místico, né? Vamos tirar a coisa do misticismo, da mágica. Não tô falando aqui de holismo no sentido que o brasileiro também gosta de fazer algumas coisas com algumas palavras, assim, distorcer o sentido. É a mesma coisa que humildade. Holismo não é mágica. Holismo é a visão do todo. É uma visão ampla das coisas, ampla das situações. Por que é importante? Porque o mundo todo, ele não se quebra, ele é uma coisa só. A física quântica já provou pra gente que tudo é partícula, tudo é onda-partícula, tudo. E que as mesmas partículas que estão em mim, estão na cadeira que eu tô sentada, estão nessa cortina que tá aqui atrás de mim, no meu painel de madeira que tá aqui, no microfone que eu tô usando para falar com vocês, no meu telefone que tá gravando esse vídeo. Tá tudo interligado. O que é o quê? O que é eu? O que é a cadeira? Né? É o agrupamento destas partículas que vai determinar. Então, as moléculas de carbono que estão me formando vão determinar, né, o que eu sou aqui. As moléculas de carbono que estão formando a cadeira vão determinar que ela é uma cadeira, certo? Ou seja, tudo está interligado. Tudo vem do mesmo lugar, é pó do mesmo jeito, assim. Portanto, a forma como eu vivo a minha vida afeta a forma como você vive a sua vida. Afeta a forma como as outras pessoas ao meu redor se comportam. Se eu espalho, por exemplo, tá? Para vocês verem como isso é real. Se eu chego no meu trabalho de mau humor, ranzinza, reclamando, brigando com todo mundo, o que eu estou espalhando? Eu estou espalhando negatividade. Se eu chego no meu trabalho dando bom dia, feliz, animada, positiva, o que eu estou espalhando? Positividade. As pessoas que estão ao meu redor, elas vão se contaminar. Tanto quando eu estou espalhando negatividade, quanto quando eu estou espalhando positividade. Isso é entender o todo. Isso é entender que existem ambientes que te contaminam e você pode contaminar os ambientes em que você frequenta. Certo? Você pode ser o contaminador negativo ou positivo daquele ambiente. Você tem o poder de mudar isso. Você tem o poder de mudar essa realidade. E quando você consegue enxergar o todo, você consegue enxergar que a gente também não está sozinho no universo. Que a vida não gira em torno do seu umbigo, né? A vida tem N pessoas, N situações, N seres vivos, inanimados, que interagem. E o universo não gira em torno do ser humano, né?
Para finalizar, né? Como que o holismo deixa a nossa vida mais leve? Tira o peso de que tudo acontece por sua causa. De que tudo é pensado na tua vida. E se a gente olhar através de um microscópio, a gente vai enxergar um cão. Tu pensa assim, se a gente for enxergar a minha sala aqui agora, dentro de um microscópio quântico, a gente não vai conseguir identificar o que sou eu, do que é a cadeira, do que é o painel, do que é a cortina. Cada um de nós é parte do outro. É parte da plantinha que tá ali, é parte da cadeira, é parte da mesa. Quando a gente não cuida do que é da gente, quando a gente não cuida do outro, quando a gente se coloca como centro das atenções, quando a gente não olha pro todo, a gente olha só pro nosso umbigo, a gente fica egocêntrico, né? Olha só pra gente, olha só pro nosso ego, a gente fica pesado. Porque a gente não tá enxergando todo o resto. Tem um peso muito grande em ser egoísta. Tem um peso muito grande em ser egocêntrico. A vida sim se torna mais leve e ela fica cheia de propósito e de significado quando você entende que você faz parte do todo, que você faz parte do mundo, que você faz parte da planta que eu tenho aqui na minha sala, da cadeira, que você interage com tudo, que você faz parte disso tudo. Isso traz leveza e significado. O 8º princípio é fazer perguntas profundas e fundamentais. Olha quanto significado tem nisso, né? O significado somente das respostas que você vai ter em fazer essas perguntas. E quais são as perguntas fundamentais? É não aceitar tudo que te falam. É perguntar por quê. É questionar. As pessoas às vezes mandam a gente fazer várias coisas, assim, virou moda. Todo mundo agora tem que meditar 20 minutos 2 vezes ao dia para ser uma pessoa evoluída e espiritualmente elevada, inteligente, enfim. Por quê? Para quê? Isso serve para quem? Questiona. Por que as pessoas estão te mandando fazer uma coisa, você acha lindo, maravilhoso, porque tem aquele guru lá da internet, né? Da internet aqui no caso. Tem aquela pessoa maravilhosa, aquele guru que sabe tudo, que diz que o mais saudável é fazer isso. Gente, com relação à nutrição, cada semana é uma coisa. Há um tempo atrás o ovo era proibido, o ovo era ruim, o ovo era o vilão da história da alimentação. E você vai fazer sem questionar? Hoje o ovo já é super saudável, vamos lá comer ovo, vamos acordar de manhã comer ovo, antes de dormir vamos comer ovo. E agora o ovo é super saudável, tem que comer não sei quantos ovos por dia. Você faz sem questionar? Outra questão muito interessante com relação à nutrição. Surgiu há uns anos atrás uma ideia de que para você emagrecer ou para você ser uma pessoa saudável, você teria que comer várias vezes ao dia. Tinha que comer de 3 em 3 horas, tinha que não sei o que. Vocês sabiam que essa pesquisa que dizia que tem que comer de 3 em 3 horas é uma pesquisa paga pela indústria alimentícia? E aí? Né? É uma pesquisa paga pela indústria alimentícia que dizia que a gente tinha que comer de 3 em 3 horas. E aí você vai fazer isso sem questionar, sem perguntar de onde é que isso vem, quem é que pesquisou isso, quem é que tá por trás disso. Isso é fazer perguntas fundamentais, é não aceitar tudo que te falam. E, né? Bola pra frente. Enfim, quando Albert Einstein estava velho, um repórter perguntou para ele: Professor Einstein, o que você gosta mais em ser famoso? E ele respondeu: Sabe, quando eu era criança na escola, a professora me repreendia por fazer perguntas bobas. Mas agora que eu sou velho e muito famoso, eu posso fazer todas as perguntas bobas que eu quiser. Então, é isso.
Ser inteligente espiritualmente é ser como Einstein. É poder fazer todas as perguntas bobas que você quiser. É verdade esse bilhete? Né? É verdade? É verdade esse bilhete? Questiona se é verdade esse bilhete. Não aceita o bilhete de qualquer jeito. O 9º princípio é reformular. Reformular torna a nossa vida mais leve e cheia de significado. Por quê? Em inglês o termo é reframing, né? Que é um termo um pouco mais conhecido dos coaches, de terapeutas, de quem trabalha com desenvolvimento pessoal, usa mais o termo reframing. Eu traduzi para o português reformular. Reformular é o quê? É mudar o nosso mindset, é mudar o nosso paradigma, é estar aberto às mudanças, é conseguir olhar para situações, inclusive situações passadas, com outros olhos, com novas perspectivas. É conseguir reformular o significado de algumas coisas na nossa vida. E isso torna a nossa vida mais leve. Porque muitas vezes, pelo viés negativo que existe no nosso cérebro, a gente tem a tendência de olhar para situações sempre pelo lado negativo, sempre pela parte ruim. Quando a gente aprende a técnica de reframing, a técnica de reformulação, a gente consegue dar novos significados para as coisas que nos aconteceram ou para as coisas que estão nos acontecendo atualmente. A gente consegue olhar para as coisas com outros olhos. E isso pode tornar todas as situações positivas. Por exemplo, exemplo pessoal. Passei por um divórcio. Na verdade, 2. Passei por 2 divórcios. Na época que os divórcios estavam acontecendo, a sensação era sempre ruim. Era sempre ruim, era sempre de uma coisa ruim, era sempre de uma coisa horrorosa. E depois, quando eu conseguia reformular o que as coisas estavam acontecendo, como as coisas estavam acontecendo, quando eu conseguia fazer o exercício de reframing, eu conseguia entender que eram coisas boas. Que aquilo que estava acontecendo para mim, estava acontecendo para benefício e não apenas como coisas ruins. Então, quando você consegue olhar para as situações que te acontecem ou passadas ou para as situações que estão acontecendo agora de forma reformulada, né, com outros olhos, às vezes depois de já passado um tempo, com a cabeça mais fria, você vai lá, revisita aquela situação, você entende que você tem muito para aprender, que as coisas aconteceram justamente do jeito que elas deveriam acontecer, do jeito que seria melhor para você, e que você tá melhor hoje do que quando aquela situação aconteceu, e que você vai ficar melhor do que o que tá te acontecendo agora, e que exatamente tudo que tá acontecendo tem um motivo. Tem um porquê, tem um significado, tem um aprendizado a ser tirado. E isso traz mais leveza e dá mais significado à nossa existência. Chegamos, então, ao 10º princípio da inteligência espiritual, que é a habilidade de ficar contra a multidão, que é a habilidade de sair da manada. Sair. Por exemplo, gente, comportamento de manada. Todo mundo para 8 horas da noite para assistir Jornal Nacional. Você já se perguntou se isso te faz bem? Se você quer estar ali na frente da televisão assistindo o Jornal Nacional? Isso faz bem para você? Isso é comportamento de manada. Ok, se te fizer bem, se você gosta de escutar aquelas notícias, se você sai daquele noticiário melhor do que você chegou, ótimo. Continua, é pra você. Agora, se te faz mal, se você sai da frente da televisão pior do que quando você sentou no sofá, para! Você não precisa assistir o Jornal Nacional todos os dias. Você não precisa assistir a novela das 8. Você não precisa ter o comportamento de manada. Você pode sim viver coisas diferentes, fazer coisas diferentes, ir ler um livro nesse horário, fazer coisas que te edifiquem a alma, fazer coisas que realmente fazem bem para ti. Outra situação,
todo mundo, né? Todo mundo tá fazendo. É bem frase de adolescente, né? Mãe, eu quero ir na festa porque todo mundo vai. E a tua mãe te diz o quê? Você não é todo mundo. Serve muito. Porque quando a gente entra no comportamento de manada, a gente perde a nossa identidade, a gente perde a nossa unicidade, né? Aquilo que nos torna únicos. Somos únicos, somos especiais, cada um de nós. E quando você entra nessa de fazer o que todo mundo tá fazendo, se te faz bem, se faz bem pra você, lá genuinamente você olhou, não, isso aqui me faz bem. Ir pra aquela balada me faz bem, assistir o Jornal Nacional me faz bem. Ok, continua fazendo. Agora, se te faz mal, se você olhou pra dentro e aquilo não te faz bem, não tá legal, segue o conselho da tua mãe. Não seja todo mundo. Não seja todo mundo. Consiga ficar contra a multidão. E com relação à opinião também, né? Com várias coisas. Veja o que faz sentido pra tua vida antes de dizer, eu vou fazer porque todo mundo tá fazendo. Tem que fazer sentido pra você. Isso aqui que eu tô fazendo agora, essa live que eu tô fazendo, pra mim faz muito sentido. Por mais que tenham poucas pessoas aqui me assistindo, eu sei que eu estou fazendo o que realmente faz o meu coração cantar. Eu sei que eu tô fazendo o que realmente me faz feliz, o que é o meu propósito, que é levar bem-estar, que é levar coisas, conhecimentos e conteúdos edificantes para as pessoas à minha volta. E se você acha que te faz bem, tá aqui, ótimo. Se você acha que te faz mal, tá aqui, por favor, não faça o que te faz mal. Faça aquilo que te faz bem. Olhe genuinamente para ti. Não precisa assistir várias lives porque todo mundo tá fazendo. Não precisa acompanhar todos os conteúdos da internet porque todo mundo tá fazendo. Faz o que faz sentido para tua vida. E aí tem aquela questão de ser genuíno, de ser espontâneo, de ser você mesmo, né? Que a gente já falou aqui em outro princípio da inteligência espiritual. E o 12º princípio da inteligência espiritual é o senso de vocação. É saber que você tem um chamado, é saber que você tem um propósito de vida, que a gente viu nos princípios anteriores, né? Quando a gente falou de ser guiado por visão e ser guiado por valores, tudo tem a ver com o nosso propósito. A tua visão de que pessoa você quer ser, quem é o tipo de pessoa que você quer ser no seu futuro, tem a ver com o teu senso de vocação. Tem a ver com o teu propósito. E eu gosto muito de enfatizar que vocação e propósito não tem nada a ver com projeto. Eu comprar uma casa nova, um carro novo, eu ter o emprego dos meus sonhos, isso é projeto. O teu propósito de vida, a tua vocação, tem a ver com que tipo de pessoa você quer ser. Quem você quer ser. Não o que você quer ter, mas quem você quer ser. São duas distinções muito importantes que precisam ser feitas. E você tem que ter esse senso, porque se a nossa vida for só correr atrás da cenourinha, só correr atrás do próximo projeto, o próximo projeto do trabalho, o próximo projeto da faculdade, a casa nova, o carro novo, a escola dos filhos, o curso de inglês, de espanhol, de alemão, de francês. Se a sua vida for só correr atrás da próxima cenourinha, você não está vivendo. Você está correndo atrás da cenourinha. A tua vida tem que ser voltada para quem você quer ser e não para aquilo que você quer ter. Isso é muito importante. Muito importante. E isso traz uma leveza absurda. E assim, né, já falei várias vezes, você não precisa ser Gandhi nem Barack Obama para ter propósito na vida. Né? O propósito das pessoas pode ser simples. Pode ser muito simples. Se o teu propósito é proporcionar bem-estar para as pessoas à tua volta, por exemplo, se esse é o tipo de pessoa melhor que você quer ser, você pode proporcionar isso fazendo um bolo gostoso no final de semana para os seus filhos ou para a sua família. Você pode fazer isso presenteando os seus amigos. Você pode fazer isso de várias formas diferentes. Você pode levar bem-estar para as pessoas sendo uma presença pacificadora, sendo uma presença calmante. Você pode ser justo nas suas escolhas. Você pode ser justo com os seus colegas de trabalho.
Isso é ser uma pessoa melhor, isso é ter propósito, isso é mudar o mundo através de você mesmo, através de um único indivíduo. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, para a gente finalizar a nossa live de hoje, eu queria reiterar o convite para a gente fazer uma revolução espiritual. As inscrições para a Masterclass Rota da Inteligência Espiritual estão abertas. Vai acontecer essa Masterclass no dia 10 de novembro, às 20 horas, pelo YouTube. Eu vou ir lembrando vocês, assim, mais perto do evento, mas as inscrições estão abertas. Então, para quem tá aqui no Instagram, link tá na bio, aqui em cima. Para quem tá me assistindo no YouTube ou no Facebook, o link tá na descrição desse vídeo, para você se inscrever nessa aula. Porque assim, gente, eu acredito que não existe caminho pronto. Não existe caminho pronto. A rota para o desenvolvimento da tua inteligência espiritual é tua. O caminho é teu, é individual e intransferível. Por quê? Porque você é um ser humano único e especial. Só você tem a sua visão de mundo. Só você enxerga as coisas da forma como você enxerga. E para você conseguir construir esse caminho, eu vou te dar ferramentas, que é o que eu vou te ensinar na Masterclass do dia 10 de novembro. Eu vou te dar ferramentas para que você possa construir o seu próprio caminho de desenvolvimento espiritual, para que você possa desenvolver todos esses 12 princípios que a gente falou aqui hoje e várias habilidades que eu vou contando para vocês ao longo das próximas semanas, nos preparativos aqui para nossa Masterclass. São várias habilidades dentro da teoria integral que a gente vai desenvolvendo para desenvolver a inteligência espiritual. E cada caminho é único. E nessa Masterclass eu vou te ajudar a desenhar. Então, e tem várias coisas que vão estar agregadas ali na Masterclass. Eu vou enviar para vocês o PDF dessa aula depois, para quem estiver no grupo do Telegram. Enfim, tem vários benefícios e você vai sair com a sua rota da inteligência espiritual pronta, o seu caminho, para você traçar o seu caminho. É um baita convite que eu tô fazendo, vai ser uma aula bem extensa, com muito conteúdo, então já se prepara, mas vai ser 100% online e 100% gratuita, porque esse também é o meu combustível, é a minha motivação para estar aqui, para eu conseguir ajudar mais pessoas e impactar mais pessoas. Então, se você acha que esse conteúdo da live de hoje fez sentido para você, e você acha que participar da Masterclass faz sentido para sua vida hoje, nesse momento, se inscreve, aproveita e se inscreve agora, já garante a tua vaga. E se você acha que você pode beneficiar outras pessoas com esse conteúdo, que alguém que você conhece pode se beneficiar com a Masterclass que vai acontecer no dia 10, já compartilha, já encaminha, já manda vir junto com a gente. Vai ser uma aula super bacana, super legal, que vai acontecer no dia 10 do 11. E vem comigo fazer essa revolução espiritual que a gente tanto precisa. Porque quando cada ser humano se transforma, se modifica, busca o seu aprimoramento, a sua elevação espiritual, a gente transforma toda uma sociedade, toda uma comunidade, quiçá a gente transforma o mundo todo. Esse é o meu propósito e é por isso que eu tô aqui fazendo essas lives, convidando vocês para essas Masterclass, porque eu acho que a gente precisa fazer com que o mundo desenvolva a inteligência espiritual. Todas as pessoas precisam disso, para ter vidas mais leves, com mais significado e, consequentemente, a gente ser pessoas mais felizes. Um beijo muito grande para todos vocês, um ótimo final de semana, muito obrigada por terem acompanhado a live até aqui. Eu vejo vocês nas lives da semana que vem e tô te esperando para Masterclass do dia 10 do 11, Rota da Inteligência Espiritual. Beijo grande, Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Até mais.